Vamos lá, pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos fazer as correções aí da página 65, aula 55, tá? Tomara que esteja todo mundo bem aí, se cuidando, tá bom? Não fique em casa, usa máscara. Vamos lá. A gente fez o A, né? Do 1, então vou fazer o B aqui. Então o B ele tá falando pra gente, escreva como se lê, né? Então é 0,001, né? Então se escreve 1 milésimo, né? Vamos lá, 1 milésimo. Tá? O C, ele dá lá pra gente 1 sobre 10.000, né? Então, é igual a 1 décimo do milésimo. 1 décimo do milésimo. Ah, errei aqui, deixa eu apagar. Não é D, é do. Do milésimo, tá? O 2, também fiz o A com vocês aí. Então aí coloca lá, calcule e escreva o resultado na forma decimal e diga como se lê. O B, 0,1 vezes 6, que é igual a 0,6 e se lê 6 décimos, né? O C, então ele dá lá 7 vezes 1 sobre 10, que é igual a 0,7 e se lê 7 décimos. No 3, o A eu tinha feito com vocês, fazer o B. Né? B, dá lá 0,1 mais 0,1 mais reticências, né? Mais 0,1. Né? Então ele fala pra gente que isso daí, né, são 16 parcelas. Né? 16 parcelas. Que é a mesma coisa, tá? De fazer 16 vezes 0,1, que é igual a 1,6, né? O C, ele dá lá pra gente 8 vezes 0,1, que é igual a 0,8. O D, ele dá lá pra gente 14 vezes 0,1, que é igual a 1,4. O E, ele dá lá pra gente 0,01 mais 0,01 mais reticências, né? Mais 0,01. Aí ele dá lá pra gente que isso daí são 63 parcelas. 63 parcelas. Que é a mesma coisa de fazer 63 vezes 0,01. Que é igual a 0,63. Opa, deixa eu fazer um 3 mais bonitinho aqui, né? Muito feio. Pera aí.
0,63. Aí tá mais bonitinho. Certo? E o F? 0,01 vezes 82, que é igual a 0,82, tá? Vou apagar aqui para a gente fazer o 4, tá? Apagando, vamos lá. O 4. Escreva o número, então ele dá lá pra gente. 2 mais 5 sobre 10 mais 9 sobre 100 mais 6 sobre 1000 mais 3 sobre 10.000. Aí coloca na forma decimal, né? Vamos colocar aqui do lado 2,5963, tá? Esse é o 4. Vamos para o 5. Escreva o número 6,509 como soma de fração e inteiros. Então dá 6 mais 5 sobre 10 mais 0 sobre 1000, não, sobre 100, desculpa. Sobre 100 mais 9 sobre 1000, que é igual a 6 mais 5 sobre 10 mais 9 sobre 1000. Tá, esse é o 5. O 6. Complete com os nomes das posições dos algarismos. Então dá lá 21, vírgula 7652, né? Então dá lá o 2 aqui, ó, puxando, fica a dezena. O 1 é a nossa unidade. O 7, nosso décimo. O 6 é o nosso centésimo. O 5 é o nosso milésimo. E o 2 é o nosso décimo de milésimo. Tá? Então, voltando a dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo e décimo de milésimo. Tá? Então, vamos lá para o 7. Descer aqui um pouquinho. Então, 7. Assinale verdadeiro ou falso, né? Carlinhos tem 1,58 m de altura. Ele poderia dizer que mede. Então, dá o A, o B e o C. Né? O A, 158 centímetros ou 158 centímetros de metro. Isso está verdadeiro, tá?
O B, 1 metro, 5 decímetros e 8 centímetros. Também está correto. E o C, 1,58 metros. Também está correto. Tá bom, pessoal? Esse aí foi o 7. Vou pausar o vídeo aqui para a gente continuar, tá? Já volto. Voltando aqui então, pessoal, a gente vai entrar na aula 56, página 66, adição e subtração com decimais, tá? Então ele dá lá, para somar ou subtrair números decimais, colocamos vírgula debaixo de vírgula e as quantidades de casas decimais forem diferentes, igualamos essas quantidades completando com zeros, né? Então ele vai dar lá alguns exemplos, tá? Vamos colocar aqui, ó, exemplos. Então ele dá lá pra gente, ó, 3,23 mais 1,59, né? Então eu tô somando, ó, colocando vírgula embaixo de vírgula, tá? Então 3 mais 9 vai dar 12, sobe 1. 5 com 2 dá 7, com mais 1, 8. Vírgula embaixo de vírgula, 3 mais 1 vai dar 4. Então dá 4,82, tá? Aí no outro ele dá lá pra gente 4,7 menos 2,2, né? Como é menos é só fazer vírgula embaixo de vírgula, 7 menos 2, 5, 4 menos 2, 2. O resultado dá 2,5, né? No outro lá ele dá lá pra gente 9 mais 0,12 mais 6,7. Por que eu coloquei sem a vírgula lá e sem o zero, né? Porque o 9 é inteiro. Então todo número inteiro a gente coloca uma vírgula e para completar a gente coloca os zeros, tá? A mesma coisa do 6 embaixo. Se fosse ali embaixo do 12, né? Colocasse mais um 3 ali, a gente completaria com um zero do lado. A mesma coisa aqui, ó, 6,7, a gente completa com um zero aqui do lado, tá? Sempre a gente completa com o número zero, tá? Não pode completar com outro número, tá? Então todos um embaixo do outro e vírgula embaixo de vírgula, tá? O 9 inteiro, ele sempre vem acompanhado com um zero do lado dele, tá? Então, se fosse lá 0,12, colocasse o 3, por exemplo, eu completaria com um zero em cima, tá? E no mesmo caso com um zero embaixo também, tá? Lembrando que é mais fácil a gente lembrar de dinheiro, né? Então, dá R$ 9,12 mais 6,70. Então, dá 2, ó, 1 mais 7 dá 8, vírgula, vírgula, vírgula. 9 com 0 dá 9, com 6 dá 15, né? Então dá R$ 15,82, né? É mais fácil da gente lembrar em forma de dinheiro isso aqui, né? Então vamos lá, vou apagar aqui pra gente começar os exercícios, tá? Então no 1 ele dá pra gente calcule, né? Então vamos lá. No A, 1,7 mais 0,6, que é igual. Então, montando a conta aqui, 1,7 mais 0,6, 6 com 7 dá 13. Sobe 1, 1 mais 1, 2, com 0, 2. Vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula, 2,3. Fazer o B aqui, ó, B, 3,1 mais 7,4 mais 2,6. Então, vou montar a conta aqui, 3,1 mais 7,4 mais 2,6. Então, 1 com 4, 6 com 4 vai dar 10, com mais 1, 11. Sobe 1. 3 com 7 dá 10.
Com mais 1, 11. Com mais 2, 13, né? Para 13,1. O C, 1,8 mais 5 mais 0,4. Olha lá, o 5 inteirinho de novo aí, ó. Igual. Vou colocar o igual aqui também, que esqueci. Então, vou colocar lá 1,8 mais 5,0, né? Para completar, e 0,4, né? Somando 8 com 4 dá 12, né? Sobe 1, 1 com 2 com 5 dá 7. 1 dá 7,2, né? O D, 8,7 mais... Não, é menos. Vou apagar aqui, não tinha visto. Menos 3,4. Então, vamos montar lá. 8,7 menos 3,4. Então, aqui a gente vai fazer direto, né? Dá para fazer direto. 7 menos 4 dá 3. E 8 menos 3 dá 5, né? O E, 6 menos 0,3, né? Igual a 6,0 menos 0,3. Né? Aqui como se fosse 30 centavos, né? Colocar como R$6. 0, 0, 0 não dá para fazer com 3, corta aqui, fica 10. 10 menos 3 dá 7. Aqui era 5, 6 vira 5, 5 com 0, 5. R$5,70, né? Mais fácil para a gente lembrar quando é dinheiro, assim, né? O F, 15,2 menos 8,9. Então, vamos montar aqui, ó. 15,2 menos 8,9. Né? Fazendo aqui o 2 não dá com 9, preciso pegar emprestado aqui, né? Então, corta, fica 12. 12 menos 9 dá 3. O 5 virou 4, né? E aí, 4 com 8 não dá, empresto aqui. 14 menos 8 vai dar 6. E o 1 fica 0, não preciso pôr. Então, dá 6,3, né? Esse foi o 1. Vamos lá para fazer o 2 agora, tá? O 2, ele dá pra gente: qual é a distância em quilômetros entre as cidades A e D ao longo de uma estrada reta, representada abaixo? Né? Então ele dá uma reta pra gente lá com a estrada A, B, C e D, né? As cidades, aí ele dá a distância de A até C de 105,2 km, a distância de B até D de 76,45 km e a distância de C até B de 30,7 km, né? Então ele dá os pontos aqui direitinho pra gente, né, do desenho. A distância entre A e C, B e D e C e B. Aqui esse C e B a gente pode mudar como se fosse B e C também, tá? É a mesma coisa. Não muda quase nada. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer primeiro aqui? Somar o 105,20 ou 0,2, né? Mais
76,45. Vou colocar um zero aqui. Vamos somar. Soma pode ir direto com 5, né? 2 mais 4 dá 6, vírgula, 5 com 6 dá 11, sobe 1, 1 com 7 vai dar 8, e o 1. Depois a gente faz o que? Menos os 30 quilômetros e 70 da outra cidade. 5 com 0 dá 5, 6 com 7 não dá, empresta 1 aqui, 16 com 7 vai dar 9, vírgula, 1 vai ficar 0, né? 0, 0 dá 0, 8 com 3 dá 5 e 1. Então a gente ficou com o resultado de 150,95 quilômetros, né? Então vamos lá, pessoal, para o 3. Ele dá aqui pra gente... a distância entre duas prateleiras vizinhas está indicada na figura abaixo. Qual é a altura da estante, tá? Então vamos lá, ele dá lá 0,28 mais 0,35, 0,43 e 0,54, tá? Então somando aqui, ó, vamos fazer aqui. 8 com 5 vai dar 13, 13 com 3, 16, com 4, 20. Aí sobe 2 aqui, ó. 2 com 2 dá 4, com 3 dá 7, com 4 dá 11 e com 5 dá 16. Aí sobe 1 aqui. 1, né? Então vai ter 1 metro e 60 centímetros, né? Beleza? Então esse é o 3. Agora a gente vai para o capítulo 14, tá? Capítulo 14, página 77, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 14, tá? Multiplicar e dividir, tá? Página 77. Potências e propriedades. Vimos no volume 1 que um produto de fatores iguais pode ser escrito de forma simplificada, ou seja, na forma de potência. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado à quarta, em que a 3 é a base e o 4 é o expoente. A expressão 3 à quarta lê-se 3 elevado à quarta. Por razões históricas, quando um expoente for 2, lê-se elevado ao quadrado, e quando for 3, lê-se elevado ao cubo. Por exemplo, 5 elevado a 2, lê 5 elevado ao quadrado, ou simplesmente 5 ao quadrado. Um número qualquer pode ser considerado uma potência de expoente 1. Por exemplo, 5. O 5 é igual a 5 elevado a 1. Sempre, pessoal, sempre um número sozinho, que não tem número elevado a nada, ele sempre é elevado a 1, tá? Quando o valor da potência é muito grande, nem mesmo uma calculadora comum vamos conseguir calculá-lo. Vamos fazer uma experiência. Usando sua calculadora, tente obter o valor de 3 elevado a 11. E a sua calculadora não for científica, ela não irá calcular esse número. Portanto, somente iremos calcular potências quando isso não der muito trabalho ou quando nos pedirem para fazer isso. Vamos supor que alguém nos pergunte quanto vale 3 elevado a 5 multiplicado por 3 elevado a 6. Devemos tentar calcular o valor, tá? Virando a página 78,
Usando a calculadora, temos que 3 elevado a 5 é igual a 371.293 e 3 elevado a 6 é igual a 4.826.809. O produto desses números é muito grande. Nossa calculadora não consegue calcular. Agora observe. 13 elevado a 5 vezes 13 elevado a 6 é igual a 13 vezes 13 vezes 13. Então ele coloca lá, né? 13 5 vezes e 13 6 vezes. Que é igual a 13 11 vezes. Por quê? Porque quando a gente tem multiplicação de expoentes, a gente soma os expoentes, tá? De mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Resta-nos pelo menos o consolo de poder escrever 13 elevado a 5 vezes 13 elevado a 6 é igual a 13 elevado a 11. Por isso é bom saber que, embora não seja capazes ou não queiramos calcular o resultado, pelo menos podemos escrevê-lo na forma de uma potência. Observe bem a igualdade acima e tente descobrir o que devemos fazer para multiplicar duas potências de mesma base. Eu acabei de falar, né? Note que 5 mais 6 é igual a 11. Parece então que basta somar os expoentes, certo? Vamos a outro exemplo. Quanto vale 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4? Temos que 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 9. Observe que 3 mais 2 mais 4 é igual a 9, ou seja, escrevemos a mesma base e somamos os expoentes. Na verdade, a propriedade é essa mesma. Então, que é o P1, tá? Para multiplicar potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes, tá? Agora observe o produto. 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Você concorda que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado 3 vezes é igual a 5 ao quadrado, abre e fecha parênteses, elevado a 3? Mas de acordo com a propriedade 1, ele vale 2 mais 2 mais 2 é igual a 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 no caso, tá? Dá 2, 4, 6. Assim podemos dizer que 5 elevado ao quadrado elevado à terceira, ao cubo, é igual a 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 5 elevado a 6. Temos aqui outra propriedade de potências. Para obter uma potência cuja base é uma potência, basta multiplicar os expoentes. Então vamos lá. Para que a gente consiga fazer um número elevado a uma potência elevado a outra potência, que tem a mesma base, a gente multiplica os expoentes, tá? Mantém a sua base, que é o 5 aqui no caso, e multiplica 2 vezes 3, tá? Que vai dar igual a 6. Podia ser 2 vezes 4, por exemplo, tá? Aí tanto faz, tá bom? Vamos examinar mais um exemplo. Então temos lá 22 elevado a 3 elevado a 5, que é igual a 22 elevado a 3 vezes 5, que é igual a 22 elevado a 15. Por exemplo, vamos trabalhar apenas com duas propriedades de potências. Iremos ver outras no futuro. Potências podem aparecer em expressões numéricas, como já foi visto. Por exemplo, calcule o número representado pela expressão a seguir. 2 elevado ao cubo mais 3 elevado ao quadrado. Você já sabe que as multiplicações devem ser feitas antes de adições e subtrações. Caso não haja parênteses indicando outra coisa, portanto, efetuamos primeiro o cálculo das potências, né? Então, 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Assim, 2 elevado ao cubo mais 3 elevado ao quadrado é igual a 8 mais 9, que é igual a 17. Tá? Tá vendo ali que ele deu pra gente quando tem bases diferentes, eu primeiro preciso calcular a minha potência para depois fazer a soma entre elas. Quando eu tenho mesma base e expoentes diferentes, eu mantenho a minha base e somo os meus expoentes. Se eu tenho um número elevado a uma potência elevado a outra potência, eu mantenho a minha base e multiplico os meus expoentes, tá bom?
Então vamos lá, divisão. Você está com o seguinte problema. Você e 3 amigos vão estudar em sua casa e sua mãe lhe deu 20 bolinhos para serem repartidos igualmente entre vocês. Quantos bolinhos cada um de vocês irá ganhar? Então vamos lá. Você pode fazer a distribuição dos bolinhos da seguinte maneira. Comece dando um bolinho para cada um, conforme a ilustração a seguir. Isso é, você dividir 4 bolinhos, restando 20 menos 4 igual a 16. Na segunda vez, são distribuídos mais 4 bolinhos, que restam 16 menos 4 igual a 12 bolinhos. Após a terceira vez, restam 12 menos 4 igual a 8. Após a quarta vez, restam 8 menos 4 igual a 4. Que servirão para você repartir mais uma vez. Temos então a seguinte situação. Resumidamente, se você repartir igualmente 20 bolinhos para 4 pessoas, cada uma delas irá receber 5 bolinhos. Virando a página 79, podemos simplificar mais ainda o que foi dito, dizendo que 20 dividido por 4 resulta em 5. Ou escrevendo em linguagem matemática, 20 dividido por 4 é igual a 5. Né? Aí ele dá as duas maneiras, que são os 2 pontinhos e ponto traço ponto, tá? A partir de agora, provavelmente até o terceiro colegial, vocês vão ver muito 2 pontinhos só, tá? Sem o tracinho no meio, tá bom, pessoal? Ou ainda 20 sobre 4, que é igual a 5, que fração nada mais é que uma divisão, né? Os sinais 2 pontos e ponto traço ponto e também o traço indicam que temos aqui uma nova operação chamada divisão, né? Note que vimos a divisão usando a subtração do mesmo número várias vezes, né? Na verdade, a divisão é uma subtração de números iguais. Se você quiser fazer a divisão sem ficar fazendo contas de menos, você vai ter que aprender a lidar com essa conta. Em primeiro lugar, perceba que a divisão tem alguma coisa a ver com a multiplicação, pois no exemplo anterior, 20 é igual a 4 vezes 5. Na prática, costumamos pensar assim. Para dividir 20 por 4, pensamos em algum número, que multiplicado por 4 dê o produto 20. Para isso, apelamos para a tabuada e concluímos que 4 vezes 5 é igual a 20. Logo, 20 dividido por 4 é igual a 5. Você deve estar percebendo que a divisão é uma multiplicação ao contrário. Dizemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Costuma-se também chamar o resultado da divisão de quociente. Assim, o quociente da divisão de 20 por 4 é o número 5. Tá? Dividindo o zero. Quando você acha que há metade de zero? Quanto você acha que é 0 dividido por 3? Você sabe que 2 vezes 0 é igual a 0. É natural, então, pensar que 2 dividido por 0 dividido por 2 é igual a 0. Da mesma maneira que 0 dividido por 3 é igual a 0. Em outras palavras, 0 dividido por um número natural diferente de 0 resulta em 0. Por que dizemos diferente de 0? Porque dividir por 0 não é possível. Quanto você acha que poderia dar 2 dividido por 0? Aqui temos um problema, pois se dissermos que o resultado é 0, então deveríamos poder dizer que 0 vezes 0 é igual a 2, o que não é verdade. Se você disser que o resultado não é 0, então 2 igual a 0 vezes A, onde A representa um número diferente de 0, mas isso também não é possível, pois já vimos que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Logo, não é possível dividir por 0, né? Não existe divisão por 0. Como que eu vou dividir 2 balas com ninguém? Eu vou continuar com as 2 balas, né? Então, não existe isso, tá? Então, vamos lá, divisões com quociente de resto, ou divisões euclidianas, né? Quando estamos falando em divisão, estamos assumindo que a divisão deve ser feita em partes iguais. É claro que nem sempre isso é possível. Por exemplo,
Vamos dividir 13 pêssegos para 3 meninos, de maneira que todos eles recebam a maior quantidade possível cada um. Então ele divide, aí tem uma ilustração que ele divide 3, 3, 3, 3 e vai sobrar 1, né? Vemos que cada menino deve receber 4 pêssegos, mas fica sobrando 1, né? Dizemos então que dividir 13 por 3 obtemos quociente 4 e resto 1. Podemos dizer o mesmo usando o seguinte esquema. Então, ele divide 13 por 3, vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, para 13 sobra 1, né? O sinal em forma de L chama-se chave. O número que está sendo dividido é chamado de dividendo, e o que divide é chamado de divisor. O número de partes em que foi dividido, o número é o quociente, e o que sobra é o resto. Divisões desse tipo, isso é, divisões em que dizemos qual é o quociente e qual é o resto, são chamadas de divisões euclidianas. Observe que podemos representar a divisão anterior da seguinte maneira: 3 é igual a 3 vezes 4 mais 1. Quando o resto da divisão é zero, dizemos que o dividendo é divisível ou múltiplo do divisor. O divisor também é chamado de fator do dividendo, nesse caso. Por exemplo, quando dividimos 15 por 5, achamos o quociente 3 e o resto 0. Portanto, podemos afirmar que 15 é divisível por 5, 15 é múltiplo de 5, 5 é fator de 15 e 5 é divisor de 15. Note que nesse caso podemos também escrever 15 dividido por 5 é igual a 3, né? A mesma coisa, e 15 sobre 5 é igual a 3. Com isso, pessoal, a gente vai cair aqui na página 82, aula 63, né? Então, P1, para multiplicar potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Exemplo, 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 6 é igual a 7 elevado a 3 mais 6 igual a 7 elevado a 9. E o P2, para obter uma potência de outra potência, basta multiplicarmos os expoentes. Então ele dá o exemplo de 8 elevado a 3 elevado a 4. Então dá 8 elevado a 3 vezes 4, que dá igual a 8 elevado a 12, né? Então vamos lá, ó. No 1, ele dá pra gente, lá, escreva na forma de potência, né? Então vamos lá. No 1 aqui, ele dá pra gente aqui o A. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui o que é? 8 nada mais que 8 elevado a 5, né? O B, ele dá lá 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Não é isso? Nada mais é que 4 elevado a quarta, né? O C, ele dá lá 16 vezes 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 16, né? Então isso aqui nada mais é que 16 elevado a 9. O D, 15, aí ele dá escrito, né? 15 ao quadrado. Então é 15 elevado a 2, né? E o E, 18 ao cubo. Então, 18 à terceira, né? O 2. Utilizando a propriedade 1, represente na forma de potência, né? Então, ele dá lá pra gente 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Nada mais é que 3 elevado a 5 vezes 2, mais 2, que é igual a 3 elevado a 7, né? Desculpa, esse aqui é o A. O B, 9 elevado a 4 vezes 9 elevado a 6 é igual a 9 elevado a 4 mais 6, que é igual a 9 elevado a 10, né?
Aí vocês fazem o C e o D, tá? Fazer o 3 aqui. O 3 calcule o valor, então ele dá lá pra gente, ó, 4 elevado a 3 mais 3 elevado a 2 mais 2 elevado a 4. Então a gente tem aqui o que? É uma soma de potência, só que tem as bases diferentes, né? Então a gente tem a base diferente, tem que fazer o quê? Achar o resultado primeiro para depois fazer a soma, né? Então 4 elevado a 3 dá igual a 64, mais 3 elevado a 2 dá igual a 9, mais 2 elevado a 4 dá igual a 16, tá? Então esse resultado dá igual a 89. Esqueci de novo o A. Tá? Vou fazer o B aqui. O B, ele dá 4 elevado a 3 menos 3 elevado a 2 menos 2 elevado a quarta. É a mesma coisa do lado, só que em vez de somar você vai subtrair, né? Então é a mesma coisa, ó, 64 menos 9 menos 16, que dá igual a 71, tá? Então com isso aí vocês façam até o F, tá? E aí eu vou fazer o 4 aqui, ó. Efetue os cálculos, então ele dá pra gente aqui, ó. 3 elevado a 2 elevado a 2 mais 4 elevado a 2 elevado a 2 mais 5 elevado a 2 elevado a 2, tá? Então primeiro eu vou montar isso aqui, tá? Então ele ficaria assim, ó, 3 elevado a 2 vezes 2 mais 4 elevado a 2 vezes 2 mais 5 elevado a 2 vezes 2, tá? Então daria aqui pra gente 3. Perdão, aqui é 3, né? Não é 2. Aqui é 3. Desculpa. Então dá 3 vezes 2 vai dar 6 mais 4. 2 vezes 2 vai dar 4 mais 5 elevado a quarta também, né? Os resultados daí fica 729 mais 256 mais 600. Espera aí que eu errei. Mais 625, certo? Isso dá um total de 1610, tá bom? Aí virando a página, a gente vai cair na página 83, divisão, tá? Eu contei tempo de vídeo aqui, não acho que dá tempo. Então a gente vai cair na divisão, vou fazer aqui um novo papel, né? Divisão a gente tem lá. A aula 64, página 83, tá? Se A dividido por B é igual a C, que escrevemos que A, dois pontos, B igual a C, então que A é igual a B vezes C. Exemplo, 40 dividido por 8 é igual a 5, já que 8 vezes 5 é igual a 40. 0 dividido por qualquer número natural diferente de 0 é igual a 0. Exemplo, 5 dividido por 0 dividido por 5 é igual a 0, e 0 dividido por 8 é igual a 0. Não é possível dividir um número por 0, né? Então vamos lá, o 1. O 1 aqui, ele dá pra gente no A. O que ele fala pra gente? O senhor Fernando tem 4 filhos que quer repartir igualmente entre eles a quantia de 36 reais. Quanto deve receber cada filho? Então vamos lá. Então ele quer repartir 36, né? Então é 36 dividido, ele tem 4 filhos, né? Então a gente tem que pensar o que quando a gente vai fazer conta de dividir? Que número vezes o 4 vai dar 36 ou chega perto de 36, né? Então aqui eu sei que 9 vezes 4 dá 36, para 36 vai dar nada, né?
Então fica assim. O 2. Complete as igualdades a seguir. Então vamos lá. Ele dá lá 21 dividido por 3 é igual a 7, né? O B, 18 dividido por 6 é igual a 3, né? O C, 44 dividido por 4 vai dar 11. Tá? E aí vocês terminam. Faço o D, o E e o F, tá? O 3. Outro probleminha lá pra gente. Armando quer distribuir suas 52 bolinhas de gude para todos os seus 4 irmãos. Para evitar brigas, cada um deles deve receber o mesmo número de bolinhas. Quantas bolinhas cada um vai receber? Eu montei esse aqui numa forma de fração, tá? Então eu deixei assim, ó, 52 dividido por 4, que vai dar igual a 13. Tá? Então vamos pro 4. Quanto dá um elemento dividido por 1? Sempre vai dar ele mesmo, né? Dividir 2 por 1 vai dar 2, né? O 5. Calcule 0 sobre 100 é igual a 0. O 6. Existe algum número igual a 0 dividido por 0? Não. Não existe. Esse é o 6, né? Vou fazer o 7 aqui, ó. Aqui. 7. Você conhece algum número representado por 8 dividido por 0? 8 dividido por 0. Não existe. Vamos lá. Não existe número representado por 8 sobre 0. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? Página 83 aqui. Depois a gente termina, tá bom? Muito obrigado.